Vamos montar uma carteira de fundos imobiliários com só R$1.000? Bom, se você está começando a investir agora, esse deve ser um dos seus primeiros desejos aí como investidor, que é investir em alguma coisa que vai te trazer uma renda passiva todos os meses. E os fundos imobiliários, eles cumprem muito bem essa função, né? Você consegue ver ali aquele pinga-pinga, aquele dividendo mensal sendo recebido todo mês ali na sua conta. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar como que você vai fazer para montar uma carteira de fundos imobiliários com só R$1.000. Ou seja, a gente vai passar aqui pelo que você precisa olhar, por como você vai ter que dividir essa carteira para conseguir fazer ela de forma bem diversificada, de forma a aproveitar o melhor de cada tipo de fundo imobiliário e conseguir aproveitar, navegar com essa carteira por diferentes cenários que a gente tem ao longo do tempo aí, que a gente consegue presenciar como investidor no que diz respeito aí à nossa economia, que é feita de ciclos. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a primeira distinção que você precisa saber é que a gente precisa dividir essa carteira em duas partes. Uma parte, a gente vai ter fundos imobiliários de papel e na outra parte, a gente vai ter fundos imobiliários de tijolo. E aí, dentro de cada uma dessas partes, a gente vai dividir em mais partezinhas menores. Então, para a parte de fundos de papel, a gente vai dividir ela em 4. Primeiro, a gente vai dividir em IPCA e CDI, que são dois indicadores aí que os fundos de papel, eles estão muito ligados. Se você não sabe, um fundo de papel é um fundo imobiliário que compra dívidas do setor imobiliário. Então, ele investe nos famosos certificados de recebíveis imobiliários, ou também pode investir em debêntures, mas a maior parte é em CRIs. Então, esses CRIs, né, que é um papel de renda fixa, na verdade, ele tem ali um rendimento, uma regra de rendimento. Assim como quando você investe ali num CRI separadamente ali na conta da sua corretora. Então, esse CRI, ele vai render, por exemplo, IPCA mais 8, ele vai render CDI mais 3, ou 115% do CDI, e por aí vai. Então, esses indexadores, que a gente chama IPCA e CDI, são os que ditam ali a regra do rendimento daquele CRI. Sendo que o IPCA é um índice de inflação aqui mais famoso e mais utilizado pelo governo para medir o aumento dos preços dos produtos. E o CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que os bancos usam para emprestar dinheiro entre si, né? A taxa de juros ali, que está muito próxima ali da Selic meta, que é definida pelo Banco Central. Então, essa é a primeira divisão de fundos de papel. A gente vai procurar fundos de papel que tenham majoritariamente investimentos, dívidas atreladas ao IPCA, e vai procurar na outra parte fundos de papel que tenham dívidas majoritariamente atreladas ao CDI. Então, dentro da caixinha de fundos de papel, a gente vai ter essas duas divisões, que pode ser IPCA e CDI. E dentro de cada uma delas, a gente vai ter outra divisão, que é a divisão do High Grade e High Yield. O que é isso? O High Grade são fundos que investem em dívidas que são menos arriscadas, ou seja, elas têm um maior grau de investimento, que a gente chama, por isso a palavra grade de grau em inglês, que são normalmente dívidas com devedores menos arriscados, ou seja, empresas maiores, tá? E o High Yield, o yield aí vem muito do que você deve conhecer aí do Dividend Yield, que é o quanto paga de rendimento. Então, o High Yield, ele tem um alto rendimento. E por conta disso, você sabe que não existe mágica no mundo dos investimentos. Por ter um alto rendimento, é porque, muito provavelmente, é um investimento mais arriscado também. Quando a gente está falando de dívida, isso é muito válido. Então, um fundo High Yield é um fundo que tem CRIs mais arriscados. CRIs que pagam um rendimento maior. Ele vai pagar um rendimento maior quando esse devedor é mais arriscado e não consegue pegar dinheiro emprestado a um custo menor, que é justamente quem está na outra ponta ali. Então, os fundos de papéis aqui para nossa carteira vão ter essas 4 divisões: IPCA e CDI, e High Grade e High Yield. A gente vai buscar como para nossa carteira ali a parte de papel com esses 4 tipos de fundos imobiliários. E aí, obviamente, essas classificações elas não são excludentes. Então, eu posso ter um High Grade de IPCA e um High Grade de CDI, e eu posso ter um High Yield de IPCA e um High Yield de CDI, apesar de que normalmente os High Yields costumam ser IPCA+, e a gente vai ver muito mais fundos de papel atrelados ao IPCA do que ao CDI, tá? Esse daí é o padrão de mercado. Já na outra ponta, no outro lado ali, do lado dos fundos de tijolo, a gente também vai dividir eles
em 4 categorias, mas são 4 categorias diferentes, que não tem nada a ver com essa que eu acabei de falar para fundos de papel. Que categorias são essas? Bom, shoppings, logística, lajes e outros. Existem diversos segmentos de fundos de tijolo, as principais são shoppings, logística e lajes, e dentro do outros ali a gente vai abordar ali todos os outros segmentos de fundos de tijolo que existem. E todos esses fundos imobiliários que a gente vai procurar na parte de tijolo são fundos imobiliários de renda, ou seja, são fundos que eles compram imóveis para alugar eles, para ter inquilinos, ao invés de fundos que compram pensando em vender ou compram um terreno para construir para vender, tá bom? Então, sempre focando em FIIs de tijolo para renda, que são os menos arriscados que existem. E aí, essa carteira, ela também pode ter o que a gente chama de FOF, que é o fundo de fundos, ou seja, é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. E aí, eu vou fazer uma distinção aqui, você vai me dar uma licença poética, para chamar de FOF de papel ou FOF de tijolo, dependendo do que tem dentro lá da carteira dele. Então, um FOF de papel é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários de papel, e um FOF de tijolo é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários de tijolo. Bom, voltando aqui agora para a parte de fundos de papel. O que você precisa analisar num FI de papel na hora de escolher e de definir se ele vai fazer parte da sua carteira ou não quando você estiver montando ela? Bom, primeira coisa, exposição ao indexador IPCA ou CDI e a fase do ciclo de juros que a gente está. Essa é a coisa mais importante que você precisa analisar quando você estiver escolhendo um fundo de papel, porque isso vai ditar se esse fundo vai performar bem ou mal no futuro, tá bom? Por quê? Porque existe uma coisa que a gente chama de ciclo de juros. Como que funciona? Existe uma dinâmica muito forte entre uma coisa que a gente chama de Selic, que é a taxa básica de juros, que é determinada pelo Banco Central ali, e o IPCA, que é a inflação. Como que essa dinâmica funciona? A gente tem uma quantidade de dinheiro circulando na economia, e as pessoas elas gastam esse dinheiro em magnitudes maiores ou menores, dependendo do que está acontecendo. Se o dinheiro está em abundância no mercado, na economia, as pessoas vão ter facilidade de gastar esse dinheiro, ou seja, tem muito dinheiro no bolso delas, elas não vão ter muito problema em gastar aquele dinheiro. Já se tem pouco dinheiro no mercado, as pessoas têm pouco dinheiro, elas vão economizar ao máximo, elas vão tentar gastar pouco esse dinheiro, porque elas não têm muito. Então, isso é uma dinâmica muito simples de você entender, porque é justamente como você faz aí na sua casa, quando você está com muito dinheiro ou com pouco dinheiro. E a economia, ela funciona exatamente assim, só que numa escala muito maior. Não para uma única pessoa, mas para uma população inteira, para um país inteiro. Então, quando tem muito dinheiro na economia, as pessoas começam a gastar mais. E o que esse ter muito dinheiro na economia, ele representa? Quando você tem uma taxa de juros baixa, ou seja, quando você tem uma Selic baixa, fica mais fácil para as pessoas pegarem dinheiro emprestado, porque elas vão pagar menos juros sobre aquele dinheiro. Ou seja, o dinheiro ele está barato, vamos dizer assim. Ele não está caro, porque juros é justamente o preço que você paga por pegar dinheiro emprestado. Então, se o dinheiro ele está barato, as pessoas vão ser incentivadas a gastar esse dinheiro, ou seja, elas vão incentivar a economia. Isso vai fazer com que a demanda pelas coisas, pelos produtos, pelos serviços, aumente. Aumentando a demanda, o que acontece? O preço naturalmente sobe. Se você tem uma mesma oferta e mais demanda para um determinado produto, o preço daquele produto vai subir. E isso, a gente está falando de uma escala muito maior, não para um único produto, para vários produtos. Então a gente está falando de uma inflação começando a acelerar. Inflação aumentando, o que acontece? O seu dinheiro começa a perder poder de compra, as pessoas começam a ficar mais pobres. Isso é ruim para o país. Então o que o governo faz? Ele tenta controlar essa inflação. Como que ele faz para controlar essa inflação? Diminuindo a demanda. Como que ele faz para diminuir a demanda? Ele aumenta o preço do dinheiro, ou seja, ele sobe os juros. Então, o dinheiro fica mais caro. Com isso, desincentiva a economia. E aí, desincentivando a economia, o oposto acontece. Menos as pessoas gastam, menor é a demanda, o preço das coisas começa a cair ou, pelo menos, começa a subir numa velocidade muito menor, com uma aceleração muito menor. Então, essa é a dinâmica entre Selic e IPCA. Com a Selic subindo, o IPCA tende a cair. Se cair demais, é ruim também, porque a economia vai entrar numa recessão, vai estar completamente desincentivada, as pessoas precisam gastar para movimentar a economia. E aí, o que o governo faz? Ele começa a abaixar a Selic para impulsionar a economia. Isso impulsiona também o IPCA. Então, Selic para baixo, IPCA subindo, Selic para cima, IPCA caindo. E aí, isso é extremamente importante para você entender a lógica dos ciclos econômicos, para você se expor aí no fundo de papel que seja ligado ao IPCA ou ao CDI. Por quê? Se a gente tiver em um momento de
alta dos juros, isso significa que os títulos ligados ao IPCA, eles vão começar a render menos e os CDI vão começar a render mais. Se a gente está numa fase de alta da Selic, o que vai acontecer? De alta dos juros, os títulos ligados ao IPCA vão começar a render menos e os títulos ligados ao CDI vão começar a render mais. Já se a gente tem uma queda dos juros, um movimento de queda, os títulos ligados ao CDI vão começar a render menos e os títulos ligados ao IPCA vão começar a render mais. Então, no cenário que a gente está hoje, por exemplo, a gente está vendo juros altos que começaram a cair, mas que devem continuar caindo aí aos poucos ao longo dos próximos meses e anos. Então a gente está numa fase de queda dos juros, tá? Apesar de ter começado agora há pouquíssimo tempo e ter caído bem pouco. Então, provavelmente, nos próximos anos aí, a gente vai ver uma valorização, vai fazer mais sentido você estar posicionado em títulos em renda fixa e, consequentemente, em fundos imobiliários de papel que investem em títulos ligados ao IPCA, tá? Mas você não vai colocar todos os seus fundos de papel ligados ao IPCA. Por quê? Porque a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o futuro. Então a gente vai compor a nossa carteira assim também com um pouco de CDI. E aí a gente vai fazer essa composição. Então, quando a gente está numa fase de queda dos juros, a gente vai usar mais IPCA e menos CDI. Quando a gente está numa fase de alta dos juros, a gente vai usar bem menos IPCA e vai usar mais CDI, beleza? Bom, entendido isso, a gente precisa também avaliar se o fundo é high grade ou high yield. E aí a gente vai avaliar isso pelo tipo de CRI, tá? Pelo tipo de certificado de recebível imobiliário. Por isso, eu trouxe aqui para a tela um relatório de um fundo aqui de exemplo, que é o REC R11, que é um fundo de papel, tá? Mais focado em high yield, para você entender aqui como que é a composição desse fundo. Então, se a gente baixar o relatório gerencial aqui, que você consegue baixar aí pesquisando na internet sobre o fundo, tá? Só procurar REC R11 aqui no Google, ó. Digita REC R11 e escreve relatório gerencial, que você vai achar aí, tá? Você pode pesquisar direto no site da gestora aqui, ó, o REC-Gestão, ou pode entrar aqui no Clube F. Enfim, entra aí no site que você achar mais fácil. Tanto faz aqui, o documento é o mesmo. Então, se a gente descer aqui e chegar na parte da carteira do fundo e ver como que ele está composto aqui, a gente vai ver todos os CRIs que ele tem aqui, ó. Isso daqui são os vários títulos de dívida que ele investiu. Então a gente consegue ver aqui, ó, para quem ele prestou dinheiro, ó, devedor São Benedito II, Bari, BS, Contérmica e por aí vai. A gente consegue ver a série, ó, se ela é única, se ela é sênior ou se ela é uma série mezanino ou uma série subordinada. A sênior é a série mais segura que a gente tem, seguido pela única ali, né, onde o CRI inteiro está dividido numa única série. E depois vem a mezanino, que é um pouco mais arriscada, e por último vem a subordinada. O que significa isso? Isso é o seguinte: em caso de calote do devedor, ou seja, caso o devedor não consiga pagar os juros completos ali daquele financiamento, daquela dívida que ele pegou, os primeiros investidores a serem pagos são os investidores que têm as cotas seniores. Depois disso, se sobrar dinheiro, os investidores mezaninos são pagos. Depois disso, se sobrar dinheiro, os investidores com cotas subordinadas são pagas, beleza? Então, na hora de avaliar o risco de um crédito, o risco de um CRI, é assim que você vai avaliar. Pela série, se ela é sênior, mezanino ou subordinada. E aqui ele vai ter vários CRIs, então você vai ter várias séries para analisar. Você vai ter vários CRIs para analisar, então você vai analisar qual é a composição da carteira desse fundo. Então, por exemplo, 80% do patrimônio líquido desse fundo está investido em cotas seniores, 20% está em cotas subordinadas. Isso traz para a gente que ele é um fundo mais high grade. E junto com isso, você vai compor essa análise junto com as taxas que foram adquiridas essas dívidas, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, essa foi adquirida CDI mais 3, essa foi adquirida IPCA mais 7,25, já essa daqui, ó, IGPM mais 8. E aí, como que você vai saber o que é high grade e o que é high yield? Se você estiver olhando aqui para um CRI que está ligado ao IPCA, se essa taxa for acima de IPCA mais 8, 8,5, você já pode considerar que ele é um título de dívida high yield. Se estiver abaixo disso, você pode considerar como sendo high grade. Já se for um CRI indexado ao CDI, se ele for lá na faixa do CDI mais 1, CDI mais 2, até CDI mais 3, você pode considerar que é um título high grade. Acima disso, já são títulos mais high yield. E aqui no REC R11, a maior parte desses títulos
são títulos high yield. Por isso, esse é um fundo aqui que a gente chama de mais arriscado, que são os fundos high yield. A próxima coisa que você vai analisar aí na hora de analisar um fundo de papel é a diversificação de setores dos devedores. Então, a gente descendo aqui mais embaixo, terminando aqui a carteira desse fundo, a gente consegue ver isso daqui, ó. A gente consegue ver a distribuição dos CRIs por indexador. Então, aqui a gente já vê que esse é um fundo high yield de IPCA, né? Porque ele tem aqui quase a totalidade da carteira dele indexada ao IPCA, né? 57% IPCA e 27% em IPCA tem variação negativa. Mas aqui para baixo, a gente consegue ver aqui, ó, os segmentos dos devedores. Então, a gente consegue ver que esse é um fundo que está bem diversificado. Tem 31% em corporação, poderia ser um pouco menos. Ele tem 13% em hotel, 18% em loteamento, 12% em investimento imobiliário, 11% pessoa física, 6% varejo, 3% logística e 5% utilities. Isso daqui já dita pra gente, ó, como ele é um fundo que tem muita dívida de incorporação, muita dívida de loteamento, ele é sim um fundo mais arriscado. Por isso que a carteira do fundo, ela reflete isso, tá? Os indexadores ali, as taxas contratadas, elas refletem isso, como eu já havia falado aqui para vocês. Então, é um fundo high yield sim, é diversificado, mas diversificado em setores, né? Em segmentos mais arriscados. Então, é algo que você precisa ficar de olho. Quando paga muito dividendo, é ótimo, né? Mas também dá muito problema. Por isso, a gente vai compor ele na nossa carteira de forma bem pequena, tá? E lá no final aqui desse vídeo, eu vou te mostrar aqui uma carteira completa de fundos imobiliários que a gente montou com R$1.000, tá bom? Ah, outra coisa que você vai analisar aqui, ó, tem mais duas coisas. É a duration. Então, a gente tem aqui em cada título desse, a gente tem a duration, que é basicamente o prazo médio de vencimento. Se você quiser entender a fundo o que é duration, como que funciona, assiste aqui no canal uma aula completa sobre Tesouro Direto, onde eu passo por todos esses tópicos sobre marcação a mercado, duration e por aí vai. Vale muito a pena você assistir esse vídeo depois, porque complementa isso daqui, apesar de um ser um vídeo de renda fixa, outro ser um vídeo de fundos imobiliários, mas as coisas elas estão intimamente ligadas. Então depois vai lá e assiste essa aula completa sobre Tesouro Direto que eu gravei para vocês. Então, a gente vai ter aqui, ó, a duration para analisar. Então, quanto maior a duration, mais arriscado é, maior marcação a mercado, esse título vai sofrer. Quanto menor a duration, menor marcação a mercado vai sofrer, menos arriscado é. E o LTV, ele mede o nível das garantias pra gente. Então, por exemplo, se um CRI ele tem um LTV de 50% e você comprou R$1 milhão dele, significa que ele tem o dobro de garantias. Então, o LTV é o quanto você investiu dividido pelo valor das garantias que aquele devedor está te dando. Então, por exemplo, eu vou te emprestar R$1 milhão, mas em troca você vai deixar como garantia um imóvel que você tem aí para mim que vale R$2 milhões. Esse imóvel não é meu, é só uma garantia. Caso você não pague a sua dívida, eu vou executar e vou pegar esse imóvel para mim. Então, o LTV, ele sempre vai ser menor do que 100%. Ah, senão não faz sentido. Você vai pegar uma garantia que vale menos do que quanto você emprestou de dinheiro. Então, por isso que você tá vendo aqui, ó, 36, 11%, 19, 32, 44. Isso é o LTV de cada devedor, de cada CRI. Então, a gente precisa compor isso para entender a carteira do fundo, como que tá o LTV dela como um todo. Então, o que que você precisa fazer aqui? Você precisa pegar os 4 milhões de valor que o fundo investiu e multiplicar pelos 36%. Depois você vai pegar 2,8 milhões, vai multiplicar por 11%. Vai pegar 8 milhões e vai multiplicar por 19%. E por aí vai. Você vai fazer uma média ponderada. E aí, no final, a gente vai chegar num LTV médio da carteira desse fundo imobiliário. Então, analisado todos esses pontos, o indexador, a duration, a diversificação de devedores e o LTV, você já vai ter definido se vale a pena você colocar esse fundo na sua carteira ou não. Você vai fazer isso para vários fundos de papel até você compor a sua carteira com a parte que você vai destinar a fundos de papel. Aqui eu gosto de fazer uma divisão meio a meio, então eu vou colocar 50% em fundos de tijolo, 50% em fundos de papel. Depois que você compor essa parte de 50% em fundos de papel, chegou a hora de você analisar fundos de tijolo para colocar na sua carteira. E aí, o que você precisa analisar quando você estiver pesquisando um fundo de tijolo para compor a sua carteira? Primeiro de tudo, a diversificação de setores. Então, eu também vou pesquisar aqui com você um fundo imobiliário de tijolo para a gente fazer essa análise, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o relatório gerencial desse fundo aqui, por exemplo, o BRCO 11. Então, vamos pegar o relatório gerencial de fevereiro e a gente pode abrir ele aqui. Bom, então, primeira coisa que a gente vai olhar é a diversificação de setores. Acho que tá bom de zoom, né? Bom, vamos lá. Diversificação de setores. Vamos caçar isso aqui no relatório gerencial. Esse fundo ele tem 40% dos imóveis alugados
para empresas do setor de bens de consumo, 26% alugado para varejo e e-commerce, 11% para indústria, 8% para um operador logístico e 15% está diversificado em outros ali. Você vê que ele é bem focado em bens de consumo, né? O que isso significa? Significa que se por um acaso a economia estiver mal, o setor de bens de consumo formal, e ele é um dos setores que é mais afetado quando a economia vai mal, quando as pessoas estão com pouco dinheiro para gastar, porque ele sobrevive disso, tá? Bens de consumo e varejo, principalmente. Então, esse fundo pode acabar performando mal, porque as empresas podem estar em maus lençóis, aí podem acabar tendo que desalugar alguns dos seus galpões logísticos. O BRCO, que é um fundo de galpões logísticos, tá? Se você não conhecia ele ainda. Então, a primeira coisa que você vai analisar é essa diversificação de setores. Se você achou concentrado demais, já pode cortar e ir para outro fundo imobiliário. Depois disso, você vai analisar a exposição a um único inquilino. Ou seja, você vai ver aqui, ó, por cliente, nesse caso aqui, ele tem 14% da receita dele alugado para a Natura, 11% para o Mercado Livre, 9% para o Whirlpool, 7% para o Grupo Pão de Açúcar, 7% para o Magalu, 6% para a Azul e por aí vai. Então, a gente sempre busca aqui fundos de tijolo que não tenham mais do que 10% exposto a um único inquilino, beleza? Porque isso blinda a gente caso aconteça algum problema com esse inquilino, como por exemplo a Natura, e ela venha a deixar aquele galpão logístico, ele acabe ficando vago e isso impacte muito a receita desse fundo imobiliário. Por isso, a gente faz essa regra aí, essa restrição. Terceira coisa que você vai olhar é a diversificação por imóvel. Ou seja, se esse fundo ele tiver só 1 ou 2 ou 3 imóveis, você pode sair correndo dele porque é furada. Porque se acontecer alguma coisa com esse imóvel, isso também vai representar muito da renda desse fundo, muito da receita que esse fundo tem. E aí, consequentemente, vai afetar muito a distribuição de dividendos também desse fundo. Nesse caso aqui, o Bresco ele é até bem diversificado, tá? Ele tem vários imóveis aqui, então você vê que em 23% ele tem até vários outros, né? Então começa com 11% aí, os que mais estão concentrados estão nessa faixa aqui de 11 a 10%. Isso daqui não é um problema, tá? Ele tá bem diversificado em relação aos imóveis. O maior problema dele aqui, na minha concepção, seria essa concentração excessiva em poucos inquilinos. Na verdade, ele tem bastante inquilinos aqui, mas poucos inquilinos representam grande parte da receita dele. Ó. Se a gente pegar os três maiores, Natura, Mercado Livre e Whirlpool, eles representam aí 34% da receita do fundo. Isso é bastante coisa. O quarto ponto que você precisa analisar num fundo de tijolo é olhar a diversificação de regiões desse imóvel e a localização desses imóveis. Como você bem sabe, a localização do imóvel ela importa bastante. Então, esse fundo ele precisa ter imóveis em boas regiões, em boas localizações, para caso aconteça algum problema, como eu falei, e esses imóveis eles venham a desalugar, o fundo não tenha problemas em conseguir um outro inquilino rapidamente. Porque cada mês que o fundo fica com o imóvel parado, fica sem inquilino, é menos receita que ele gera para você e mais despesas também. Então, o dividendo ele é afetado duplamente. Primeiro, que a receita caiu e segundo, que os custos vão subir, porque ele vai ter que fazer a manutenção, pagar condomínio e por aí vai. Tá? Bom, o quinto ponto que você precisa analisar no fundo de tijolo é a qualidade dos imóveis. Os imóveis, eles têm níveis de classificação. Você vai do AAA pro AA, pro A, depois pro B e pro C. O C é uma classificação de um imóvel que está mais velhinho ali, que não tem tanta qualidade. O AAA é o imóvel que tem a mais alta qualidade de todas. Você pode ter um fundo aí que foque sempre em imóveis AAA ou AA, por aí vai, ou você pode ter fundos que foquem em imóveis mais velhos. Não tem problema, tá? Você precisa entender que para cada uma dessas coisas existe um preço. Então, se o fundo ele focar mais em imóveis C, ele vai ter um preço menor, ele vai pagar mais barato nesses imóveis e ele vai receber aluguéis menores também por esses imóveis. Ele pode até fazer uma estratégia ali de tentar recompor aquele imóvel, reformar ele para aumentar o aluguel. E isso tem fundos que fazem isso com maestria. Mas a maior parte dos fundos, eles focam em imóveis de qualidade, lá no A, AA e no AAA. E com isso, eles vão conseguir aí aluguéis maiores, mas também vão acabar pagando preços mais caros por esses imóveis também. E aí, isso é uma coisa que você precisa analisar na hora que você está compondo a sua carteira aí de fundos de tijolo. E aí, o próximo ponto que você precisa analisar, por último aí, é a vacância desse fundo imobiliário. E aí, todos os fundos de tijolo, eles vão mostrar para vocês aí a vacância dele e como essa vacância evoluiu. A gente está vendo aqui, ó, os imóveis que a Bresco tem e
em todos eles aqui, ó, você vai encontrar essas mesmas informações. Então, isso normalmente acontece em todos os fundos imobiliários, tá? Eles botam uma foto aqui do imóvel que eles têm, e aí eles vão dizer, ó, qual é o tamanho, né? A área bruta locável, algumas outras informações sobre esse imóvel. Normalmente vem aqui também a classificação dele, tá? No caso, aqui eles não colocaram, mas principalmente vem a vacância. Então, esse aqui, ó, tá 100% alugado, esse daqui tá 100% alugado para Pão de Açúcar, esse para Whirlpool também 100% alugado, esse daqui, ó, Bresco, Embu das Artes, tá 100% vago, esse Bresco Itupeva tá 100% alugado e por aí vai. Com isso, a gente tem uma composição aí e chega na vacância do fundo imobiliário. Se essa vacância ela estiver acima de 10%, você precisa começar a ficar de olho ali, olhar um pouco mais a fundo esse fundo imobiliário para ver se ele está muito tempo com essa vacância sendo arrastada ou se isso foi momentâneo e ele já vai conseguir alugar esses imóveis novamente. Já se a vacância estiver mais baixa, ali abaixo dos 10%, pode ser que abaixo dos 10%, isso pode ser normal, tá? É difícil a gente ter um fundo imobiliário que está sempre 100% alugado. Se ele tiver sempre 100% alugado, normalmente não vale a pena você investir nele porque ele vai estar caro, tá? Porque as pessoas vão embutir isso no preço desse fundo imobiliário. Você precisa comprar fundos imobiliários baratos, porque esses fundos imobiliários eles são investimentos e para você ganhar dinheiro investindo, você precisa comprar barato e vender caro. Agora, essa é uma análise geral sobre fundos de tijolo. O que você precisa olhar em cada um deles? Mas existem coisas específicas também para cada segmento. Por exemplo, quando a gente está falando dos segmentos de shoppings, renda urbana e varejo, você precisa focar em fundos imobiliários que tenham imóveis em grandes centros urbanos, porque isso vai facilitar a geração de receita, a geração de renda desse fundo imobiliário para você. Ao mesmo tempo, vai facilitar com que ele esteja sempre, grande parte do tempo, com a maior parte dos imóveis alugados e consiga trazer uma receita boa e pague bons dividendos para você. Já quando a gente está falando de um fundo de logística, você vai buscar fundos de logística que tenham galpões nas principais rotas do país. E aí a gente majoritariamente está falando, na maior parte das vezes, de fundos que têm galpões logísticos na região Sudeste. Muito dificilmente a gente vai fugir disso. A gente pode até ter um fundo que tenha um galpão logístico numa área mais afastada ou outra ali, perto de um porto ou perto de outros aeroportos, ali no Nordeste, por exemplo, mas a maior parte do PL, da área bruta locável do fundo, precisa ter sim galpões logísticos nas principais rotas do país. Isso passa pelo Sudeste e passa também por galpões last mile, tá? Que são aqueles galpões de última milha, os galpões que armazenam os produtos que o próximo passo é entregar o produto na casa do cliente final. Então, logística, foque nos galpões nas principais rotas do país. E quando a gente está falando de lajes corporativas, você precisa olhar as micro-regiões que estão mais valorizadas. Não adianta você pegar, por exemplo, eu vou investir num fundo de tijolo que tem lajes em São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas aonde na cidade de São Paulo? Esse mercado ele é dividido em micro-regiões. Então você tem, por exemplo, a região da Faria Lima, a região do Chácara Santo Antônio, a região da Nova Faria Lima. Então tudo isso você precisa levar em consideração quando você estiver focando em buscar um bom fundo de lajes corporativas para você. Então busque sempre as micro-regiões que são mais valorizadas. Por quê? Porque as lajes corporativas elas variam muito o preço do aluguel de uma micro-região para outra. Então não cai nessa de olhar só cidade de São Paulo. Foca na micro-região. E aí, o que você vai olhar agora em todos os fundos imobiliários? Quando a gente está falando, no geral, de fundos imobiliários, tanto de papel quanto de tijolo, o que você vai olhar é Dividend Yield e P/VP. Isso é o básico, não tem como fugir disso, mas você precisa ter alguns pontos de atenção aqui quando a gente está falando de Dividend Yield e de PVP. Então eu vou pegar aqui um exemplo como o HGLG e a gente consegue ver aqui, ó, que ele tem nos últimos 12 meses um Dividend Yield de 8,47%. Quando se a gente pesquisar um outro fundo aqui, ó, por exemplo, o KNCR11, que é um fundo de papel, ele está tendo um dividendo aqui nos últimos 12 meses de 13,85%. E aí, se você é um investidor desavisado, iniciante, o que você vai pensar? Vou colocar todo o meu dinheiro em KNCR, porque paga muito mais dividendos do que o HGLG, que paga só 8,47%. E aí é uma distinção clara que a gente precisa fazer aqui quando a gente está falando de dividend yield. Fundos de tijolo, eles têm um dividend yield menor e fundos de papel, eles têm um dividend yield maior. Por quê? Porque, como você viu aqui, ó, bem no relatório do REC R11 que a gente abriu aqui, ó, um fundo de papel, ele paga para você de dividendos esse rendimento aqui, ó, IPCA
mais 13, por exemplo, nesse caso aqui desse CRI. Enquanto que um fundo de tijolo, ele vai pagar só o aluguel que o inquilino está te pagando. Esse aluguel, ele vai gerar na faixa ali dos 0,5% ao mês do valor do imóvel. Ele não foge muito disso. É só você olhar aí, por exemplo, para algum parente, algum amigo, ou até mesmo você que tenha um imóvel aí e alugue ele. Você não consegue um aluguel maior do que 0,5% do valor do imóvel. É muito difícil você conseguir isso. Então, se a gente pegar esse 0,5% e anualizar ele em 12 meses, a gente vai ter aí um dividend yield na faixa dos 6%. No caso do HGLG, ele tá inclusive maior do que isso, né? Tá com 8,47%. E aí, o que vai fazer a função de te pagar, por exemplo, o IPCA, que nem esse CRI aqui, é justamente a valorização do imóvel. Então, a ideia é que você receba esse aluguel e esse imóvel, ele se valorize também ao longo do tempo. Em contrapartida, num fundo de papel isso não acontece. O fundo de papel, ele não valoriza a sua cota. Ele paga tudo para você sob a forma de dividendos. Por isso, o que você tem que fazer? Você tem que separar uma parte desse dividendo que você recebe de um fundo de papel para reinvestir esse dinheiro. Para reinvestir nessa cota, comprar mais cotas desse fundo e aí sim aumentar o seu dividend yield. Senão você vai estar só gastando esse dividendo, né? Se você não estiver reinvestindo e vai acabar perdendo o poder de compra no longo prazo. Mas um ponto de atenção que você precisa ter é que não necessariamente um fundo de tijolo ele vai fazer com que o imóvel valorize. Não obrigatoriamente esse imóvel ele vai se valorizar pelo IPCA no curto, no médio e nem no longo prazo. Isso só acontece com imóveis que são bons imóveis em boas localizações. Localizações que muita gente quer comprar esses imóveis. Se você tiver um imóvel em Duque de Caxias, por exemplo, que foi o que aconteceu com o KNRI há um tempo atrás, e até mesmo com o HGLG, se não me falha a memória, você vai ter dificuldade em alugar esse imóvel e tendo dificuldade em alugar esse imóvel, o preço dele também vai ser reajustado para baixo. Porque, como eu falei, o preço do aluguel ele gira mais ou menos ali em cerca de 0,5% ao mês do valor do imóvel. Então, se você não está conseguindo alugar por meio, se você está conseguindo alugar por 0,4, 0,3, 0,2, o que vai acontecer? O preço do imóvel, na verdade, ele vai cair para compensar aí esses 0,2 virarem 0,3, 0,4, 0,5 de novo. E aí, um outro cuidado que você precisa ter com dividend yield é o seguinte: quando você olha um dividend yield muito alto, acima de 15, 20%, muito provavelmente esse é um fundo problemático. Ou é um fundo de tijolo que está com a cota sofrendo demais porque o fundo está enfrentando algum problema, ou é um fundo de papel que é muito arriscado, que empresta muito dinheiro para devedores duvidosos, que são os fundos high yield, mas assim, um high yield muito arriscado mesmo. Então, toma cuidado na hora de você investir só olhando o dividend yield. E aí, agora a gente vai para os cuidados com o PVP. Teoricamente, as pessoas dizem por aí que um PVP maior do que 1 significa que um fundo está caro e PVP menor do que 1 significa que um fundo está barato. Mas isso não é bem assim. Como que funciona essa dinâmica? O PVP nada mais é do que o preço sobre o valor patrimonial do imóvel. O preço é o valor da cota que a gente está vendo ali sendo negociada todo dia. Mas o valor patrimonial desse imóvel, ele é calculado por uma avaliadora, tá? Por uma empresa que emite um laudo dizendo quanto aquele imóvel vale. Um fundo de tijolo, por exemplo, que tem vários imóveis, ele contrata a avaliadora para avaliar cada um desses imóveis e em cada um desses imóveis a avaliadora vai lá e faz um laudo dizendo que é o valor do patrimônio, ou seja, o valor daquele imóvel em termos patrimoniais. E aí, esse laudo, ele é feito uma vez por ano só. Então, no final do ano, ali, normalmente, as avaliadoras fazem esse trabalho e aí, então, esse laudo ele fica valendo, esse valor patrimonial ele fica valendo, ele é estático até o próximo laudo de avaliação ser feito. Quanto que o preço ele muda todo dia. Sempre que tem um mercado aberto ali, a Bolsa de Valores sendo negociado, a Bolsa de Valores aberta negociando fundos imobiliários, esse preço ele pode mudar. Então você tem uma métrica que é o preço, que ela é atualizada diariamente, mas o VP é atualizado só uma vez por ano. Então isso gera uma discrepância que faz com que não necessariamente o PVP acima de 1 signifique que um fundo está caro e um PVP abaixo de 1 signifique que o fundo está barato. Isso falando de fundos de tijolo. Quando você tem fundos de papel, aí sim, essa métrica é bem mais fidedigna. Você pode sim fazer essa proxy, tá? Essa aproximação de que um PVP acima de 1, o fundo ali tá um
um ágio ali, né, com relação aos investimentos, às dívidas que estão lá dentro, e quando tá abaixo de 1 ali, ele tá com um deságio, então pode fazer sentido você investir ali nele. Apesar disso, se você vê um PVP muito abaixo de 1, por exemplo, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, muito provavelmente esse fundo é um fundo extremamente problemático e você deve ficar de fora dele, porque esse PVP provavelmente vai ficar ainda mais baixo e você vai perder dinheiro. Agora, quando a gente está falando de fundo de tijolo, mais uma vez, o PVP abaixo de 1, ele é muito frequente, principalmente porque na hora de fazer esses laudos, na hora de fazer essa avaliação, essas avaliadoras acabam superestimando o valor dos imóveis. A gente já cansou de fazer aqui valuation dos fundos imobiliários e quando a gente faz essa valuation, a gente faz o detalhamento do valuation de cada imóvel, então é como se a gente fizesse o valor patrimonial aqui por nossa conta, tá? Por conta própria, para avaliar quanto vale cada imóvel, depois a gente soma isso tudo e aí chega no valor patrimonial do fundo imobiliário como um todo. E aí a gente já pegou desvalorizações comuns, tá? 20, 30%, 35%, pelo menos 15% é comum a gente encontrar discrepâncias entre o valor patrimonial das avaliadoras e o valor patrimonial que a gente calcula por aqui, principalmente porque eles levam em consideração uma taxa de juros muito subestimada e uma renda muito superestimada. Quando você faz isso, quando você faz o valuation, você acaba encontrando um valor muito maior do que deveria para o valor patrimonial. Por isso, se você encontrar um fundo imobiliário de tijolo negociando a 0,8 do valor patrimonial, 0,7 do valor patrimonial, muitas das vezes esse fundo já está no preço justo. E aí você precisa sim fazer essa análise para entender se vale a pena você investir nesse imóvel ou não. Mas não é incomum você encontrar bons fundos de tijolo com PVP 0,8, 0,7 por conta disso que eu acabei de te explicar. Bom, feito toda essa análise, analisou fundos de papel, analisou fundos de tijolo, tudo isso, todos esses aspectos que a gente passou por aqui, você vai definir os fundos que vão compor a sua carteira baseado nessa análise. E eu fiz isso aqui e cheguei nessa conclusão aqui, tá? Segundo a análise de todos esses pontos que eu trouxe aqui para você. Como que eu compus a minha carteira com R$1.000 de patrimônio investido em fundos imobiliários? O primeiro fundo que eu escolhi é o KNCR11, que é um fundo de papel do segmento CDI Grade, ou seja, ele investe em CRIs, empresta dinheiro para devedores que são menos arriscados. Uma cota dele está R$ 105 hoje e eu resolvi comprar aqui duas cotas dele, totalizando R$ 211,24. Depois eu escolhi o RCRB, que é o Rio Bravo Renda Corporativa, que é um fundo de lajes corporativas lá de São Paulo, que está negociado a R$ 141. Comprei uma cota dele, então investi os mesmos R$ 141. Depois eu escolhi um FOF, que ele é híbrido. O que é isso? Ele investe em fundos imobiliários que investem em tijolo, mas ele também investe em fundos imobiliários que investem em papel. E aí ele tá hoje, ele é mais de tijolo, tá? Mas hoje ele tá composto ali mais ou menos 60% tijolo, 30% fundos de papel e 10% ali outras estratégias, tá? Como ele está sendo negociado só a 11,9 hoje, eu resolvi comprar 9 cotas dele, o que deu ali aproximadamente R$100. Depois disso, eu escolhi o RBHG, que é um fundo de papel IPCA High Grade. Lembra? A gente tinha que compor a nossa carteira aqui com CDI, com IPCA, com High Grade e com High Yield. Para o CDI High Grade escolhi o KNCR, IPCA High Grade escolhi o RBHG 11, que está sendo negociado a mais ou menos R$70. Comprei duas cotas, deu total de R$140. Depois disso, fui para o RB11, que é um fundo de tijolo focado em renda urbana. Normalmente ele compra lojas aí de varejo e aluga essas lojas. Hoje uma cota dele está R$ 9,83. Resolvi comprar 10 cotas dele e total deu R$ 98,30. Depois escolhi um fundo de logística, que é o VILG11, o 20 Logística. É um fundo de galpões logísticos negociado a R$ 99,25. Grande parte dos imóveis desse fundo estão ali naquela região do Sudeste que eu falei para você, tá? Uma cota negociada a R$ 99,25, como eu falei. Depois disso, para a parte de shopping centers da nossa carteira, escolhi o VISC11, que também é da 20 e investe em shopping centers em grandes centros urbanos. É um fundo bem diversificado, tá? Uma cota dele está sendo negociada a R$ 109,83. E para finalizar, para compor ali na nossa parte de papel da nossa carteira, faltou colocar um fundo high yield. E aí escolhi o REC-R11, que foi esse que você viu o relatório aqui junto comigo, tá? Um fundo de IPCA high yield. Comprei só uma cota dele a R$ 80. Com isso a gente chegou aqui, ó, numa carteira extremamente diversificada, com menos de R$1.000 ali, aproximadamente, ó, R$980 para ser mais exato. E essa carteira ela tá dividida, ó, 50,8 em tijolo, 49,2
10% em papel. Não deu para fazer exato, né? Porque tem o preço das cotas que a gente precisa comprar. Não dá para comprar menos do que uma cota. Então, essa foi a divisão aqui que a gente fez. Essa carteira de fundos imobiliários com só R$1.000. Extremamente diversificada, exposta aí em diversos segmentos dos fundos de tijolo e também em diversos segmentos dos fundos de papel. E aí, me conta aí, o que você achou dessa carteira? Você gosta desses fundos imobiliários que estão aqui? Você investe neles? Você prefere outros? Deixa aqui para mim nos comentários que eu vou adorar entender qual é o seu racional na hora de escolher bons fundos imobiliários para compor a sua carteira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui e eu te vejo no próximo.